Eu sou o Sebrae, e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, bem-vindos ao painel Carne e Carbono Neutro do evento Conecta Sebrae e Agrolab Amazônia. Meu nome é Juan Lima, eu sou médico veterinário e analista de transferência de tecnologias da Embrapa. Eu vou conduzir com vocês este painel e gostaria de dar boas-vindas a dois convidados que vão estar com a gente aqui apresentando, né, o conceito Carne e Carbono Neutro, que é os colegas Dr. Roberto Giolo e Dr. Tadário Kemio de Oliveira. Bem-vindos. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos. Bom, vou falar um pouquinho, apresentar bem sucintamente nossos dois convidados aqui, que são o Dr. Roberto Giolo, que é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em zootecnia, com área de concentração em corredicultura e pastagens. O Dr. Giolo, ele é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, onde ele atua como gestor do grupo de pesquisas em sistemas de produção sustentáveis e cadeias produtivas da pecuária de corte. E o Dr. Tadário, ele é engenheiro agrônomo com mestrado em agronomia e doutorado em engenharia florestal. Ele é pesquisador da Embrapa Acre e tem uma atuação focada em sistemas agroflorestais. Aí, muito bem-vindo, obrigado por estar participando com a gente aqui do evento. Nós teremos inicialmente uma apresentação do programa Carne e Carbono Neutro, né, para que a gente possa entender melhor os conceitos, os fundamentos do programa, e na sequência nós conduziremos um debate acerca do tema, né. Dessa forma, eu convido o Dr. Roberto Giolo a iniciar essa apresentação, transfiro a palavra e deixo à vontade. Eu e o Dr. Tadário vamos acompanhar a sua apresentação, e ao fim da apresentação a gente volta para conduzir essa discussão sobre esse tema super interessante. Ok, obrigado então pela apresentação, Juan. E é uma satisfação estar aqui hoje. Agradeço aos organizadores do Agrolab Amazônia pelo convite e pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje para apresentar um pouco sobre o programa Carne e Carbono Neutro. Eu vou fazer uma apresentação, procurar fazer uma apresentação bem rápida, com alguns elementos para que a gente possa, então, discutir um pouco mais depois da apresentação com o colega Tadário. Obrigado, então, mais uma vez. E vamos, então, iniciar o tema que foi sugerido para nós abordarmos aqui com vocês. Então, o protocolo Carne e Carbono Neutro, ou CCN, e vamos dar uma visão de um novo conceito para a produção de carne de maneira sustentável e certificada. Bem, seguindo a nossa apresentação, eu gostaria de fazer um apanhado geral sobre a ideia do que seja, então, a carne carbono neutro. Então, é um selo ou uma marca que deve constar em um produto, no caso a carne, produzida em um sistema de produção específico, no caso, um sistema que contenha o componente florestal. Então, dentre esses sistemas, nós temos os sistemas agro-silvo-pastoris, ou de integração lavoura-pecuária-floresta, ou aqueles sistemas silvo-pastoris, de pecuária ou floresta, sendo que o ponto focal dessa marca ou desse selo é a presença, então, do componente florestal no ambiente de pastagem, produzindo, então, uma carne diferenciada.
pela própria neutralização, então, dos gases de efeito estufa emitido pelos animais, no caso específico é o metano, que é produzido pelos animais, normalmente no seu processo digestivo, pela presença da árvore também, com um sombreamento, há um melhor conforto térmico desses animais, ou seja, há um melhor bem-estar dos animais, e, consequentemente, com todo o manejo adequado adotado nesse sistema de produção, há uma melhoria, então, uma diminuição no período de abate dos animais e uma melhoria na qualidade da carne. Então, esses são os 3 tripés, sendo que eles estão envolvidos em um melhor manejo do sistema produtivo. Então, com isso, produzindo uma carne de forma sustentável pelas condições desses sistemas produtivos, principalmente com a presença do componente florestal, um sistema mais eficiente, produzindo uma carne diferenciada e de qualidade. Então, esse seria um resumo do que é a carne carbono neutro, né? O selo ou a marca, né? Carne carbono neutro, que foi desenvolvido, então, pela Embrapa. E vamos contar um pouco aqui da história de como foi esse desenvolvimento desta marca. Então, para termos uma noção de quando que pensamos nessa marca, né, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, e lembrar em 2019 como sendo vista pelo mundo, e ainda está, né, essa foto aqui é recorrente, inclusive esse ano nós tivemos novamente algo nesse sentido, né, com relação à associação da pecuária brasileira com desmatamento e principalmente desmatamento da Amazônia, né? Como nós estamos num evento voltado para a Amazônia, então esse ponto é um ponto chave para início da discussão. Então, em 2019, nós tivemos um problema, né, em relação a esses sistemas pecuários, e aqui eu aproveito essa foto também para mostrar a relação das emissões de gases de efeito estufa com o pecuarista, né? Então, assim, é lógico que uma foto dessa é muito impactante, né? Mostra toda a poluição ambiental causada, aí no caso a gente vê a fumaça, né? Que é um exemplo dos gases sendo liberados, né? E a pecuária logo embaixo, aí, ou logo próximo desses sistemas. Então, para o produtor, né? É lógico que uma foto dessa é bem marcante, né? Mas o produtor, quando escuta falar de gases de efeito estufa, o que isso tem a ver com ele, né? Na perspectiva da sua produção. Então, na verdade, quanto mais o sistema de produção emite gases de efeito estufa, é uma indicação de que ele está sendo menos eficiente, né? Então, emissões muito grandes de gás de efeito estufa com baixa produtividade, né? Então, nós estamos tendo uma liberação para a atmosfera de muito CO2, dentre outros gases, né? No caso, a gente tem o metano, o óxido nitroso, que são outros gases do efeito estufa, né? E, consequentemente, esse sistema está sendo menos eficiente e menos lucrativo, né? Então, esse também é um outro ponto importante para os produtores entenderem, né? Qual é a relação das emissões com o próprio rendimento da sua atividade, né? Então, quanto mais ineficiente for o sistema, mais ele está emitindo e menos ele está sendo lucrativo para o produtor. Seguindo, então, essa ideia, a gente apresentou a data de 2009, né? Então, foi exatamente em 2009 que o Brasil apresentou uma série de tecnologias mais adequadas para o agro, para minimizar as emissões de gases de efeito estufa, e dentre elas, a integração lavoura-pecuária-floresta. E aí, com as áreas, né, que o Brasil se propôs a aumentar e, consequentemente, diminuir as emissões de gases de efeito estufa. E esse estudo deu base, então, para o lançamento do Plano ABC, que ocorreu no Plano Safra de 2010. Então, vejam a importância, né, dessa temática de gases de efeito estufa, né, para a agropecuária brasileira. Com relação à Embrapa, então, a Embrapa já se movimentava em 2009, a Embrapa ajudou o MAPA a fazer esse estudo, juntamente com outras instituições, né, e em 2011 a Embrapa lançou uma grande rede de pesquisa chamada
rede PECOS eram a sistemas melhorados para a produção de gado. E com isso, então, de 2012 até 2015, nós desenvolvemos, então, os conceitos e diretrizes da marca Conceito Carne Carbono Neutro, que acabou sendo lançada em 2015. A marca Conceito, não o protocolo. O protocolo foi lançado em 2018. Então, em 2015, no Congresso Internacional de Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária e Floresta, foi lançado a marca, né? E aqui, então, nós temos aí a logo da marca, Carne Carbono Neutro, e em 2015 mesmo nós lançamos os documentos da Embrapa, onde estão, então, as diretrizes para a produção, né? Então, quem tiver interesse em saber como se faz para produzir a carne carbono neutro, nós temos, então, esse documento 210. E a demanda por informações sobre esse CN nessa época era tão grande, e principalmente a demanda era por estrangeiros, né? Então, em 2017, nós tivemos que traduzir o documento para o inglês, face à grande demanda de informações por agentes internacionais, né, que queriam saber um pouco mais sobre essa marca que a Embrapa vinha desenvolvendo. Em 2016, para você ter uma noção em termos de área que nós temos no Brasil, com sistemas de integração, né, em 2016, então, foi apresentado nessa revista que o Brasil tinha em torno de 11 milhões e 500 mil hectares com algum tipo de sistema de integração, sendo que destes, 84% de ILP, 9% de LPF, 7% de IPF. Considerando os sistemas que contemplam o componente florestal, né, que seriam, então, o agro-silvopastoril e o silvopastoril, com cerca de 16% daquele valor de 11 milhões e meio, então nós tínhamos aí em 2016 uma potencial para o desenvolvimento da carne carbono neutro de cerca de 1.840.000 hectares com sistemas com componente florestal em pastagens, que seriam, então, potencialmente aptos para o desenvolvimento da carne carbono neutro. Continuando ainda sobre o contexto, a época, né, de 2015, quando foi lançado, logo em 2016, o governo do estado do Mato Grosso do Sul, a partir das informações do CCN, se propôs a ser o primeiro estado brasileiro carbono neutro, iniciando, obviamente, essa empreitada pela pecuária. E não foi só no Brasil, no caso, estados brasileiros que acharam interessante essa marca ou esse selo, né? A Austrália também, a partir da ideia do carne carbono neutro, em 2017, já pensava em fazer o seu lançamento da carne carbono neutro australiana para 2030, né? Então, esse é o site de uma empresa de pesquisa da Austrália, né? E eles, então, falavam aí que queriam ser os primeiros a exportar, a primeira nação a exportar carne carbono neutro do mundo, né? Então, vejam, isso em 2017, 2 anos depois, nós termos lançado, então, a ideia da marca carne carbono neutro. E agora, esse novo slide aqui, eu tirei hoje do site do MLA da Austrália, né? Então, agora eles já têm até nome. O nome deles, da carne carbono neutro deles, é CN30, né? Fazendo alusão aí que a carne deles em 2030. Então, vejam que a partir da ideia da carne carbono neutro brasileira, né, os australianos também se mobilizaram para isso. E não só os australianos, como vinos, além de bolsas, né, como sendo carbono neutro a partir de 2050. Isso em maio de 2018. Para vocês terem uma ideia, então, do impacto que a marca carne carbono neutro brasileira causou no mercado internacional. E no mercado nacional, obviamente, o interesse também era muito grande e fez com que, em 2018, a Embrapa e a Marfrig fizessem um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento e lançamento da carne carbono neutro.
Nós também tivemos uma grande exposição da marca Carne Carbono Neutro no exterior, na COP24 em 2018, fizemos uma apresentação sobre o CCN lá na Polônia, né? E tendo como resultado, no retorno da nossa colega Fabiana para o Brasil, em 2019 nós tivemos, então, uma associação de produtores que se juntaram para para criar a Associação Brasileira de Produtores de Carne Carbono Neutro, na perspectiva de ampliar aí o número de produtores para adesão a esse programa. De produtores que nós utilizamos para desenvolver os nossos trabalhos, no caso, para a validação do protocolo Carne Carbono Neutro. Então, nós tivemos aí 9 URTs em todo o Brasil, né, com destaque para 2 no bioma amazônico, né, e outras 6 outras 6 no Cerrado e 2 na Mata Atlântica, né? Totalizando, então, 9 URTs, onde desenvolvemos os nossos trabalhos para validação, então, do protocolo. E chama atenção também, tem uma estrelinha em vermelho ali, né? Que é uma URT, aí, né, no caso, em Rondônia, no Instituto Federal do campus de Colorado do Oeste, onde nós estivemos também em contato com os professores daquele campus, e auxiliamos na implantação de uma URT, então, aí no estado de Rondônia. Aqui um pouco sobre as áreas onde nós desenvolvemos esses estudos. Aqui a nossa área aqui na Embrapa do Gado de Corte, no Mato Grosso do Sul. Vocês podem ver aí uma panorâmica com várias áreas, com vários sistemas diferentes, onde contemplam o componente florestal, que vocês podem, e foram nessas áreas onde nós desenvolvemos a base, né, do conceito carne carbono neutro. Mais uma área importante do nosso trabalho, na Embrapa Agro Silvopastoril, que fica em Mato Grosso, já é uma área de transição para a floresta amazônica, né, uma área com área experimental em LPF bem maior do que a nossa, né, e que também contribuiu aí com os estudos para a validação dessa marca. E agora, a partir daqui, as fazendas parceiras, onde nós desenvolvemos os nossos estudos. Aqui um exemplo da fazenda Boa Aguada, no Mato Grosso do Sul, que foi a primeira fazenda comercial a desenvolver, onde nós validamos o protocolo, né? Aqui uma foto do nosso primeiro dia de campo, que foi em 2016, onde nós tivemos o primeiro abate, a primeira carne experimental, carne carbono neutro. Uma outra URT já em Minas Gerais, também no bioma Cerrado, na fazenda Lagoa dos Currais. Aqui são os donos da fazenda. Em Ipameri, Goiás, outra fazenda também que é muito conhecida, a Fazenda Santa Brígida, onde nós também tivemos uma URT para validação. E uma fazenda, no caso, em Paragominas, no bioma amazônico, na fazenda Mogi Guaçu, onde também nós fizemos os estudos com relação ao CCN. Outra em Tocantins. Essa é a área do campus do Instituto Federal do Campus Colorado do Oeste, onde nós participamos também auxiliando na implantação, né? Ou seja, o estado de Rondônia tem uma área de estudos voltadas para esses sistemas. E aqui a única fazenda no momento a produzir a carne carbono neutro, a Fazenda Santa Virgínia, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, né? Onde está sendo a produtora, né, do primeiro lote comercial de carne carbono neutro no mercado. Aqui, rapidamente, para se ter uma ideia do contexto da marca conceito, né? Então, a Embrapa é responsável pela elaboração do conceito e de suas diretrizes, né? A partir disso, é realizado, então, em conjunto com uma certificadora, a elaboração do protocolo em si, e o protocolo que é onde estarão todas as etapas ou todas as recomendações a serem seguidas, tanto pelo produtor
como pelo frigorífico, onde a carne vai ser processada. Então, esse protocolo foi desenvolvido, foi entregue em 2018, no final de 2009, esse protocolo já estava apto para ser utilizado pelo MAPA e via CNA, via plataforma CNA, que eu vou mostrar logo a seguir. E a partir daí, então, nós temos a Embrapa a Embrapa credenciou 7 certificadoras para trabalharem, então, dentro desse programa. Ou seja, as certificadoras estarão em contato com o produtor, fazendo a checagem do protocolo com o produtor, na fazenda produtora, e também no frigorífico, onde vai ser realizado o abate desses animais para a produção, então, da carne em si, que vai levar o selo carne carbono neutro. E assim estará disponível, então, uma carne diferenciada para o mercado consumidor. A perspectiva inicial é de que a maior parte dessa carne seria exportada, tamanha demanda por esse tipo de produto, principalmente por mercados mais exigentes, como o europeu ou o japonês. E aqui, então, um exemplo, né, da carne carbono neutro que está sendo vendido no mercado. O lançamento foi no mês passado, né, em agosto, no dia 27 de agosto, foi feito o lançamento comercial, e a carne, então, é vendida pela Marfrig. A linha de carnes se chama Viva Carbono Neutro, né, e pode ser encontrada, então, por enquanto, que está no início ainda, em supermercados do Pão de Açúcar em São Paulo. Posteriormente, pela informação que tivemos, será vendido também no Rio de Janeiro e Brasília, e assim por diante, né? Tendo em vista que nós estamos ainda no início, temos, como eu falei, apenas uma fazenda ainda produzindo esse tipo de carne, e a perspectiva é, então, que a partir de agora outras fazendas tenham interesse nessa produção. Então, como fazer para entrar no programa? Todo o relacionamento do produtor com a certificadora e com o frigorífico é feito via plataforma AgriTrace Animal da CNA, da Confederação Brasileira de Pecuária, da Agricultura e Pecuária. Essa plataforma é a plataforma de rastreabilidade, sendo que nessa plataforma existem 12 protocolos, e dentre eles o protocolo carne carbono neutro. Então, o produtor vai entrar nessa plataforma, né, clicar ali no protocolo carne carbono neutro para fazer a sua adesão. Tá? Clicando ali, ele vai chegar, então, nessa página, onde tem as informações básicas para o programa, né? Então, aí tem o memorial descritivo, né, que é um resumo do protocolo, a lista de frigoríficos que estão habilitados, estão aptos para realizar o abate, e a lista de certificadoras que foram credenciadas pela Embrapa. Então, a partir desse site, né, tanto o produtor terá condições de entrar no programa, né, e participar, então, do programa de produção de carne carbono neutro. Bem, eu agradeço a ideia dessa apresentação, foi dar apresentar as linhas gerais sobre o programa, e agora, então, eu vou ficar à disposição para debater com o colega Tadari. Ótimo, muito obrigado, Roberto Giolo, pela apresentação. Eu acho que conseguimos dar aí um panorama geral sobre o conceito carne carbono neutro para os participantes. E vamos agora conduzir aí o Tadari, eu peço que acompanhe a gente, também participe com a gente agora. Eu gostaria de iniciar, doutor Roberto, tentando fazer uma espécie de resumo para os participantes do que seria o carne carbono neutro. Eu estaria equivocado se eu dissesse que o carne carbono neutro, o CCN, é uma marca conceito que ela é concedida a algumas propriedades que adotam um sistema de produção baseado na integração de pecuária-floresta, que elas seguem alguns critérios de produção e que essa produção ela consegue neutralizar as produções de gases de efeito estufa, seria o CO2 equivalente. Eu estaria correto se eu resumisse dessa forma? Isso.
Isso mesmo, Juan. Só um ponto que eu acabei não comentando na apresentação, mas foi proposital, foi que um ponto que seria muito importante, muito impactante da marca com relação ao processo de certificação, porque trata-se de uma certificação de terceira parte, uma certificação independente, né? E o tipo da certificação é chamado do tipo MRV, ou seja, é uma certificação que tem algo mensurável, reportável e verificável, né? Então, é esse tipo, né, de certificação, e sendo que a certificação é feita por uma empresa de terceira parte, que não tem nem relação Embrapa, nem com o frigorífico, e muito menos com o produtor, né? Então, é essa característica que dá, assim, um valor e uma credibilidade muito alta, muito altos, né, o valor e a credibilidade, para que esse produto seja aceito com facilidade no mercado internacional, né? Então, assim, tem esse diferencial. É tudo isso que você falou, né? Mas tem que haver o processo de certificação. Nem todo sistema, simplesmente por ser ILPF, vai produzir CCN, né? Então, para isso, sim, tem que haver, então, esse processo de certificação. Existe uma série de critérios a serem atendidos dentro do programa, né? Para que a certificadora possa conceder esse selo, essa marca, né? Então, ficando bem claro para a gente, na verdade, a Embrapa foi responsável por fazer todas as pesquisas que embasaram o protocolo, e existe uma terceira parte que não tem vínculo nenhum com a Embrapa, que são as certificadoras, são totalmente independentes, que elas fazem a averiguação se a propriedade se adequa aos requisitos do programa para conceder o selo. Exato. Ótimo. Uma questão que eu achei interessante obrigatoriamente, dentre diversos outros requisitos do programa, é o componente florestal, né? Ter o componente arbóreo dentro do sistema de produção, junto com a pecuária, né? Então, em algumas regiões, é comum ter um desafio, porque o entendimento de alguns produtores é que o componente arbóreo não é interessante no sistema de produção de pecuário, que eles não veem, na verdade, veem até como uma forma de atrapalhar a produção, o componente arbóreo dentro do sistema. E aí eu queria estender essa pergunta tanto para você, doutor Gilberto, como doutor Tadário, que qual a experiência que vocês têm de campo, de pesquisa, o que você tem a dizer sobre isso, sobre essa visão que alguns produtores têm do componente arbóreo? Bom, agradeço então ao Sebrae e a Embrapa Rondônia pelo convite, né, para participar aqui do evento, agora lá na Amazônia, e parabenizar aí o colega Giolo e a toda a equipe pelo desenvolvimento da marca e pelo protocolo carne carbono neutro. Bom, essa realmente é uma percepção, né, que a gente vê aí no meio rural, de que a árvore atrapalha. De certa forma, podemos dizer que há mais de uma década, a Embrapa já tem gerado muita informação a respeito de sistemas ILPF, e dentro deles os silvopastoris, né, onde a gente tem a combinação de árvore e pasto. E, na verdade, os resultados têm mostrado que com a espécie arbórea correta, aquela que permite uma boa passagem de luz, uma luz moderada, e com a forrageira correta, para locais específicos no Brasil inteiro, tem tido desempenho muito bom, tanto do ponto de vista da pastagem, como dos animais. A árvore, além desse benefício primário, que todo mundo enxerga, que é a questão do conforto térmico para os animais, nós chegamos a esse nível de comprovar, né, nos experimentos, a questão da fixação do carbono no lenho das árvores, né, e a mitigação desse efeito aí prejudicial que é a emissão de metano pelos animais. Do ponto de vista econômico, também se comprovou já, e tem dados disponíveis aí para os produtores e para os técnicos, a questão é divulgar a informação, né, de que esse componente arbóreo pode fornecer estacas, moirões para cerca, pode produzir lenha. Então, definir a espécie correta, no local correto, e lembrando, né, que
depois que a gente desmistificar essa questão de que a árvore prejudica, também vale lembrar que é uma decisão do produtor, do técnico, do empreendedor, de alocar um sistema silvopastoril dentro da sua propriedade. A gente sabe que também, por uma questão econômica, essas áreas mais aptas aí para soja ou para agricultura intensiva, região, ela pode não plantar árvore naquele momento, né? Porque, de fato, por um determinado período, a gente vai inviabilizar a agricultura aí a partir do segundo ano, ou um pouco mais, dependendo do espaçamento. De qualquer maneira, como eu disse, isso é uma decisão do produtor, e em determinados nichos, em determinados locais, especialmente numa região onde tenha muita demanda pelo componente florestal, por madeira, o potencial de adoção do sistema silvopastoril é bem maior. Acredito que o Diogo pode complementar um pouco as experiências dele aí, positivas na questão de silvopastoril pelo Brasil, como ele mostrou o exemplo de algumas fazendas Brasil afora. Eu vou fazer a minha contribuição aqui, mais voltada para a área do Cerrado, né, onde eu tenho mais experiência, mas então na mesma linha que o Tadário comentou. Então, nós temos bastante estudos, né, que mostram que esses sistemas têm uma maior eficiência de produção, né, de eficiência de uso da área, né, no caso da terra, né. Então, assim, só para a gente ter uma noção de valores, né, aqui nas nossas áreas de cerrado, nós conseguimos, com sistemas silvopastoris, com em torno de 250 árvores de eucalipto, né, nós chegamos a ter uma taxa de rotação anual de 1,2 unidade animal por hectare, né, e uma produção de madeira de em torno de 18 a 20 metros cúbicos por ano, né, de madeira. Então, vejam, se a gente considerar esses valores em um sistema silvopastoril bem manejado, né, com a média, por exemplo, de taxa de lotação do Brasil, né, que não chega a 1, ou que seja 1, né, a gente consegue 1,2, né, a média de produtividade de uma floresta pura, aí o Tadário que me corrige se eu estiver errado, porque não é na minha área específica, mas é em torno de 35 metros cúbicos, e a gente produz 20, né, numa área silvopastoril. Então, se a gente for fazer esses cálculos, né, a gente consegue perceber que a área silvopastoril, ela tem uma eficiência de uso da terra bem maior, né, do que as áreas com sistemas em monocultivo, né? E além do que, as áreas em sistemas em monocultivo não apresentam os benefícios que as áreas de integração apresentam, né? Então ainda tem esse ponto que é muito favorável nos sistemas de integração, né? Indo além, né, dos pontos mais favoráveis são aqueles do ponto de vista ambiental, né? Os serviços ambientais prestados por esses sistemas. Um deles é a neutralização dos gases de efeito estufa. É apenas um, né? Mas tem vários, né, outros, né? Como eficiência no uso da água, reciclagem de nutrientes, né? Minimização de riscos climáticos locais, né, microclimáticos. Um exemplo aqui foi no mês passado, que teve uma friagem muito grande aqui, morreu o animal aqui de novo, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, né, no sul do estado, né? Então, vejam, se a gente tivesse um sistema, áreas com mais sistemas silvopastoris, certamente teria minimizado esse tipo de problema. Então, vejam que são vários benefícios que só ocorrem em sistemas de integração, né? Então, esses são os outros benefícios, né, além dos especificamente relacionados à produtividade, né, e ao produto em si ali que está sendo produzido, né? Então, aí, uma forma de corroborar aí com essa discussão, né, da importância desses sistemas. A gente sabe que esses sistemas não vão ser realizados indiscriminadamente em todo o Brasil, não. Tem algumas áreas, realmente, que tem aptidão para
ou tem uma indústria, por exemplo, que demanda madeira, né? Então, nessas áreas, certamente, esses sistemas ainda são mais favoráveis. Então, assim, uma forma de colaborar na discussão. Bom, interessante. Durante a ainda fala, eu talvez 2 insights que eu gostaria de perguntar, que um deles bom, você acabou de citar para a gente diversos benefícios, digamos, ambientais do sistema, da adoção do sistema CCN, né? E tem o grande chamariz, né, que é o principal, que é a neutralização, que é o carbono zero, né? E dentro desse contexto, né, do CO2 equivalente da emissão de carbono ou da fixação do carbono, né? Se eu não estou enganado, as pesquisas que foram conduzidas, eles consideram apenas o carbono fixado pelas espécies arbóreas do componente arbóreo florestal. Não consideram aí as forrageiras, correto? E aí, se eu estiver certo, você acredita que os sistemas de forrageiros, ou seja, as pastagens bem cultivadas, bem manejadas, elas também têm potencial de fixar carbono. Então, nesse sentido, um sistema muito bem manejado, um sistema muito redondo, bastante tecnificado, essa integração ela pode ser até a neutralização pode chegar a ficar negativa, por exemplo, ter um saldo negativo de produção, porque por enquanto a gente está falando em neutralizar, mas se enxerga a possibilidade desse sistema ser, inclusive, ter uma fixação maior do que emissão? Sim, Juan. Só fazer um adendo que o que é utilizado para o cálculo da neutralização do CCN não é todo o componente florestal, né? É apenas uma parte dele. Isso é para dizer que nós estamos sendo muito conservadores, né? Entretanto, a gente está seguindo, né, as recomendações do IPCC. Então, assim, o que vale para o cálculo é a porção do tronco, né, do fuste da árvore que é destinada à serraria, né? Então, é uma parte do tronco da árvore, né? Então, existem aplicativos aí, inclusive um da Embrapa, que faz todas essas contas, né, com base nas características da árvore. Então, essa madeira que é destinada à serraria, né, esse volume de madeira onde está o carbono fixado, né, é utilizado para neutralizar, então, as emissões dos animais. Você falou aí da parte da forrageira, que também tem um potencial muito grande de acumular carbono, no caso, no solo, né? Essa fonte de retenção de carbono via forrageira para o solo, né, não entra na conta, pelo menos por enquanto, né? Por quê? À época, né, em 2011, 2012, esse assunto é muito difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional também, né, e metodológico também. Então, nós optamos por fazer algo que fosse mais simples, que é o conceito do CCN, ou seja, pegar o valor do carbono que foi fixado no tronco para a serraria e fazer uma conta de, né, subtrair do que é emitido pelos animais. Beleza. Então, vejam, a gente tem ainda a possibilidade de considerar, né, no futuro, né, essa contribuição da forrageira. A forrageira tem uma capacidade altíssima de colocar carbono no solo por meio de suas raízes, né? Foi isso que você comentou. Então, vejam, isso, como eu falei, no CCN, isso não conta. Entretanto, né, eu vou aproveitar a oportunidade, né, a gente não combinou nada, né, Juan? Mas vou aproveitar o seu comentário para dizer que esse contexto de considerar a forrageira incorporando carbono no solo via suas raízes, né? Essa característica será, então, de uma nova marca que a Embrapa está desenvolvendo, que se chama carne baixo carbono, e que será, então, aplicada a sistemas pastoris que não têm árvore, ou seja, a única forma desses sistemas captarem carbono é justamente isso que você falou, via forrageira, tá? Mas isso será motivo para um outro selo, né, que já está sendo desenvolvido. E muito importante esse trabalho de vocês, doutor Diogo, porque a gente precisa realmente desmistificar essa questão
da produção pecuária com esse impacto. Na verdade, nós sabemos que os sistemas produtivos que são bem manejados, são bem tecnificados, eles não têm esse impacto todo que tem sido, né, muito propagado. Então, é bom que a gente comece a conversar, a esclarecer esses pontos, isso é muito importante. Agora, mudando um pouquinho, para quem estiver acompanhando a gente, um produtor, ele ficou bastante interessado pelo contexto, pelo programa. Como que é um processo de conversão, talvez, de um sistema convencional para um sistema para buscar, né, o selo carne e carbono neutro? Como funciona esse processo de transição de uma produção convencional para subter, por exemplo, a certificação de um sistema que adota os preceitos do programa carne e carbono neutro? Então, nesse caso, Juan, normalmente o que nos parece assim mais fácil de acontecer e obviamente na perspectiva do produtor, é justamente aqueles que já adotam o sistema silvopastoriz ou agro-silvopastoriz, né? Então, são aqueles que já têm um certo conhecimento do sistema, né? E para esses, né, é algo, digamos que não é nada difícil, né? Na verdade, o protocolo tem uma série de recomendações para o manejo adequado, né? Então, esses produtores certamente será mais fácil para eles, né? Agora, realmente, se um produtor, se um pecuarista, né, no caso, não tem nenhuma área com sistema silvopastoril na sua propriedade, né? Daí ele teria que implantar essa área para, então, ter condições de produzir a carne carbono neutro, né? Porque essa carne só pode ser produzida se o sistema de produção tiver, então, o componente florestal, né? Então, assim, a gente imagina que aqueles que já tenham sistemas silvopastoris sejam, obviamente, os primeiros a entrar nesse programa. Na sua resposta, você já me respondeu uma outra questão que eu ia levantar com você. Se existia algum perfil de produtor que teria uma facilidade maior na conversão do sistema, você já acabou nos dizer que, obviamente, quem já adota algum tipo de sistema de produção silvopastoril teria, né, uma facilidade aí em fazer essa transição. A gente está falando bastante... Deixa eu só continuar um pouquinho a resposta. Só na ideia que eu já comentei que, assim, esse sistema eles não vão ser adotados em todo o Brasil, né? Por quê? Né? E eu acho que até o Tadário chegou a dar uma palhinha sobre isso. Existem regiões que não têm demanda por madeira, né? Então, o produtor também não vai, né? Não, eu quero, o negócio é legal, e realmente né? Mas, não, assim, se não tem demanda para madeira, não faz sentido também do produtor essa, né? Então, assim, tem isso também, né? Então, é preciso também de um planejamento, né, obviamente, do produtor, né, em contato com a sua equipe técnica, né, para ver da possibilidade da implantação desse componente florestal, né? E, como eu falei, nesses locais onde já se tem esses produtores, é porque já há uma demanda, né? Então, também tem algo meio que regionalizado também para o começo ou a adoção desse sistema. Ô, Juan, eu, por gentileza, quero citar aqui uns exemplos a respeito da questão da carne carbono neutro, e que, a princípio, numa lógica mais macro, a nossa Embrapa tem mostrado, ou demonstrado, aí com os parceiros, que há viabilidade na implantação de sistemas silvopastoris para aqueles produtores e empreendedores que desejarem fazer, né? A gente sabe que tem um aproveitamento dos espaços muito maior. Então, hoje, numa lógica de globalização, a gente sabe que esse uso da terra tem que ser feito da maneira mais sustentável e melhor aproveitada possível. Então, na integração, a gente aproveita melhor o espaço, porque naquela mesma área você produz carne, você produz leite, madeira, uma lógica ambiental de sequestro de carbono, de produção de água, sobre ganho. Então, dentro dos sistemas integrados, a Embrapa tem mostrado esse tipo de resultado, né? Por exemplo, nós temos os dados aqui para compartilhar também com vocês de uma unidade demonstrativa, em que nós tivemos um ganho de peso diário por animal de 770 gramas dia, né? Comparado com o pelo sol, que tinha uma oferta de forragem
vez e meia, o ganho de peso foi de 820 gramas dia. Tem uma publicação até recente, desenvolvida por colegas da Embrapa Milho e Sorgo, em Minas Gerais, o ganho de peso foi equivalente, e foi na casa dos 860 gramas dia. E lá, nesse estudo de Minas, eles aplicaram exatamente o protocolo do CCN, né? O Jô seguramente conhece esse trabalho, e lá se comprovou que realmente, em mais um local, em mais um estado diferente, além dos experimentos desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte, que mesmo sendo conservadores, essa questão da fixação do carbono no leito das árvores realmente neutraliza a emissão de 1 até 3, 4 animais adultos no sistema. Ou seja, então isso é extremamente importante para a imagem do Brasil, porque a Embrapa, além de mostrar que se uma pecuária for feita de maneira correta, adotando esse tipo de alternativa de uso da terra, a gente consegue contornar, de fato, todas essas questões ambientais, né? E quem faz bem feito, quem faz de forma legal, realmente não vai receber crítica. Mas é muito importante ter esse tipo de iniciativa aqui. E a gente até torce para os produtores mais empreendedores ingressarem nesse tipo de atividade, porque os ganhos realmente são vastos. Não precisa ser a área toda da propriedade e nem precisa ser em todo lugar. Mas nós que trabalhamos nessa área sabemos das vantagens de quem adota. E é por isso que todas as oportunidades que tiverem de citar e de ouvir os exemplos de empreendedores que adotaram, é importante da gente compartilhar esse tipo de informação. Até faço uma pergunta para o Jô, para ele falar um pouquinho do nível técnico e de profissionalismo que tem, né? Porque a gente sabe que para cumprir o protocolo carne e carbono neutro, a gente tem que ter um nível de empreendedorismo um tanto maior. Então, é muito importante até o envolvimento do SEBRAE, né? Nesse caso, a gente ouviu aí falar de uma instituição bastante representativa no âmbito internacional, a Marfrig, né? Colocando produto alimentício de qualidade. E, portanto, eu queria ouvir do Jô essa questão do nível de empreendedorismo e de profissionalismo que uma equipe tem que ter já para implantar o silvopastoril e, nesse contexto de carne e carbono neutro, talvez ainda mais um pouco. Ótima lembrança, Tadário. Realmente, na minha resposta anterior, eu comentei sobre, dizendo que aqueles que já adotam, né, no sentido de que aqueles que já adotam, eles já tiveram, digamos, um treino, né, sobre esse tipo de sistema, né, e para qualquer adoção, né, existe aquele período de aprendizado, né, para qualquer tipo de nova adoção. No caso, né, colocar árvore na pastagem, né, não é uma coisa usual, comum, né. Então, realmente, isso faz muito sentido, né? E realmente são aqueles empreendedores que saem na frente, né? Precisa ter também um suporte técnico, né? Maior do que a média, digamos assim, né? O nível de gestão da propriedade também tem que ser algo acima da média, né? Aí eu vou tirar por base na parte da pastagem, né, que é a parte que me cabe mais, né, no caso, nos estudos, né, mas, por exemplo, o comportamento do componente forrageiro sob sombreamento, né, ele é diferente, né, então o manejo da pastagem tem que ser mais cuidadoso, né, então um pecuarista não pode tratar um pasto com um componente florestal, um pasto em silvopastoril, da mesma forma que ele trata um pasto a pleno sol, né? Isso é um exemplo, né? Do ponto de vista da árvore, que você entende mais aí, né, Tadário? Mas existem práticas de manejo, né? Por exemplo, desbastes, né? Não só para melhorar a qualidade da madeira que vai ser produzida ao final do sistema e que vai valer para o CCN, né? Mas também na perspectiva de melhorar a chegada de luz na pastagem, né, para minimizar as perdas, digamos, de produtividade da pastagem, né. Então, vejam, são detalhes que não são comuns em sistemas de pastagem em monocultivo,
né? Então, aí eu estou falando dos detalhes técnicos, né? Associados a isso, estão os aspectos da gestão da propriedade, né? Que é preciso de profissionais, né? Também capacitados para fazer isso, e o produtor, então, também ter um suporte técnico para auxiliá-lo aí nessa empreitada, né? Então, realmente é muito importante esse nível de gestão mais aguçado nesses sistemas. Pessoal, e como nós sabemos, né, divulgar aí para o público, a gente tem um software desenvolvido pela Embrapa, que é o CIS-LPF, que permite aí para qualquer profissional acompanhar o desempenho do povoamento florestal e como seria o manejo dele aí dentro dos sistemas integrados. Isso aí que o Dr. Giolo comentou para a gente. Ou seja, tem uma série de informações disponíveis pela empresa, pelas suas diferentes unidades, que permite ao técnico, ao agrônomo, ao veterinário, ao engenheiro florestal, ou ao próprio produtor, né, essas informações são públicas, estão aí disponíveis, ingressar aí na questão dos sistemas integrados, até esse nível mais avançado, vamos dizer assim, que é a questão da carne carbono neutro. Aí eu acho importante, cada vez mais, a gente divulgar esse tipo de informação em nome do agronegócio brasileiro, do uso da terra no nosso país, né? Tanto para pequenos quanto para grandes produtores. Muito importante, Tadário, consideração, muito bem registrado, obrigado. Bom, eu vou pedir agora vou dar o espaço para que vocês façam suas considerações finais, nós estamos bem próximos ao limite do nosso tempo, e já vou pedir também que nas considerações finais, doutor Roberto Giolo, se você possa deixar também um caminho, né, para quem se interessou e quiser buscar mais informações sobre o programa, quiser aí tirar alguma dúvida que porventura ainda ficou aqui ou queira se aprofundar. Você já comentou que existe um documento, o documento número 210, que está disponível no portal da Embrapa sobre o programa, mas se puder deixar também aí outros caminhos que quem tem interesse possa seguir. Te dou a palavra para as considerações finais, na sequência do Tadário também, por favor. Doutor Roberto Giolo, eu peço que o senhor abra o microfone que está fechado. Tá, então, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, a toda a equipe da organização do evento, a equipe da Embrapa de Rondônia, em nome do Juan, e dizer, né, aos produtores, né, que têm interesse em ingressar nesse programa, de que, assim como é necessário um nível de gestão um pouco mais avançado, né, para a entrada nesse programa, entretanto, as recomendações não são recomendações ou coisas que sejam muito difíceis de se fazer, né? E os benefícios que esse sistema pode trazer não são inerentes apenas à maior valorização do produto carne, né? Como eu já comentei, o Tadário também já comentou. Então, são benefícios outros, né? Principalmente do ponto de vista ambiental, né? Além, obviamente, do melhor retorno econômico que esse sistema vai proporcionar para o empreendedor, para o produtor, né? Então, assim, para aqueles que tiverem interesse, como eu já mostrei na apresentação, então, assim, o contato para a entrada no programa é feito via plataforma AgriTrace da CNA, né? Então, o produtor tem que entrar lá e para obter as informações e fazer o relacionamento aí com a certificadora e com o frigorífico, tá? Com relação à Embrapa agora não tem mais, não entra mais nesse ponto da jogada, né? Agora, o que a Embrapa pode fazer então dar informações para o produtor, mais informações, caso seja necessário. Então, para isso, o produtor pode acessar a página da Embrapa Gado de Corte, né? Onde vai encontrar então nas publicações esse documento que a gente comentou aí, tá? E tem um outro documento também, que é mais prático, e que se chama 50 perguntas, 50 respostas sobre carne carbono neutro, né? Que são aquelas perguntas que, certamente, boa parte delas o produtor deve estar pensando, né? Então, a gente já tem isso, lógico que agora com a pandemia, esse contato via telefone ainda não está sendo
comum, né? Mas por e-mail, né? O meu e-mail vai ficar à disposição também, quem precisar. Assim como o Tadar também vai dar o dele, tem outros colegas da Embrapa que podem, então, fazer esse encaminhamento, tá? Mas o site da Embrapa Guidecourt, então, terá, então, essas informações mínimas, né, para o produtor. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço ao Juan, agradeço ao colega Tadário pela participação aqui conosco. Bom, eu também agradeço a vocês pela oportunidade, né, de divulgar um pouco do nosso trabalho aí com o colega Giulo, em relação aos sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta. Agradeço ao SEBRAE, a você, Juan, que representa a nossa unidade da Embrapa de Rondônia, e a todos pela participação. Mais uma vez, eu finalizo dizendo que a gente tem uma função mundial aí na produção de alimentos no nosso país. O Brasil, a gente se engrandece quando vê os dados, né, da nossa capacidade de produção de alimentos, que são aí divulgados por vários profissionais aí em instituições. Então, isso nos felicita não só do ponto de vista econômico, como o doutor Giolo comentou aí, também do ponto de vista ambiental. Nós temos condições de trabalhar bem, de usar bem a nossa terra aqui no Brasil e produzir alimentos de forma correta, de forma sustentável. É um tema que vai permanecer por bastante tempo, né, e ainda mais com essa lógica hoje da pandemia, dessas questões ambientais, é um tema que vai perdurar muito. E eu fico feliz de ver que a nossa Embrapa tem, como empresa pública brasileira, tem gerado bastante resultado, né, e que geram bastante impacto aí, tanto para o produtor rural, como para os consumidores, enfim, para todos aí. Então, eu agradeço mais uma vez a participação no evento. Ótimo. Mais uma vez, eu reforço o agradecimento aos dois convidados. Muito obrigado por cederem um pouquinho do tempo, compartilhar com a gente um pouquinho de conhecimento e experiência de vocês. Um agradecimento também ao Sebrae Rondônia, que convidou a Embrapa para estar aqui conduzindo esse painel. E muito obrigado também a você que está assistindo a gente, que acompanhou esse painel. A gente reforça que o intuito aqui foi dar um panorama geral sobre o programa Carne Carbono Neutro, e que, se tiverem interesse, podem procurar aí as fontes que eu citasse do Dr. Roberto Giolo, e também o portal da Embrapa é uma fonte de bastante conteúdo, não só sobre o carne carbono neutro, mas as diversas cadeias produtivas do nosso país. Tem bastante conteúdo disponível a todos os cidadãos, então fiquem à vontade em visitar nosso portal, tá? Também, se tiver dúvidas, existe um SAC, que é um serviço de atendimento ao cliente, você pode enviar dúvidas que vocês têm para a Embrapa, então fiquem à vontade. Nós somos uma empresa pública, estamos aqui para servir os produtores, então fiquem à vontade de nos contratar. Muito obrigado por participarem com a gente, e por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado.